Alô, meus queridos, graça e paz. No livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 15 em diante, diz o seguinte: fala sobre Jesus diante de Pilatos. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Pilatos sabia disso. Era pura inveja dos judeus. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Mas os chefes, olha agora, preste atenção, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? O governador, um que não era religioso, nada disso, ele perguntou para os religiosos e os chefes dos sacerdotes e os outros: a quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Responderam os religiosos, convencidos pelos chefes dos sacerdotes, pelos religiosos: Barrabás. A multidão convencida pelos sumos sacerdotes, pelos religiosos: Barrabás. Então, meus amados, vocês podem ver, religião não salva ninguém. Vocês podem ver que muitas das vezes, quando o próprio apóstolo Paulo advertiu a igreja que um pouco de fermento ele leveda toda a massa, porque hoje em dia a gente olha para as supostas igrejas feitas por mãos humanas, sejam elas presbiterianas, pentecostais, o que for, elas estão quase todas fermentadas. O mofo já está quase todo contaminando todo o corpo de Cristo. Claro, a certeza que nós temos é que o próprio Jesus falou que as ovelhas que o Pai lhe der, nenhuma delas lançará fora. Que Deus é sobrenatural, Deus é Deus. Mas a gente vê a contaminação no nosso meio. Hoje em dia, meus amados, as obras de Deus são como as obras dos pagãos, as leis de Deus, as mesmas leis dos pagãos. Hoje em dia nós vemos pastores, teólogos, homens que fazem faculdade durante anos e anos, como naquela época os sumos sacerdotes, como naquela época Nicodemos. Claro que Nicodemos depois creu em Jesus, mas são pessoas que são instruídas durante anos e anos em estudos aprofundados. Mas isso não quer dizer nada, meus amados. E essas pessoas deturpam a palavra de Deus quando fala acerca da família. Porque muitos deles se penalizam como cada caso é um caso. Quando Deus diz que odeia o divórcio, eles abrem exceções onde não existe exceções. Mas Mateus 19,9 diz: o marido que se divorcia da sua esposa e se casa com outra comete adultério, mas que casa com a divorciada também comete adultério com ela, exceto em casos de divórcio, de adultério. Meus amados, quando há o adultério, realmente a pessoa tem que se apartar, porque nós não podemos conviver na imoralidade sexual. Mateus 19,9 fala de fornicação, era o sexo antes do casamento, que é uma imoralidade sexual, que são atividades sexuais ilícitas diante de Deus. Mateus 19,9 fala: o marido que se divorcia da sua mulher e se casa com outra comete adultério, e quem casa com a divorciada comete adultério. Aí entra o Lucas 16,18.
A exceção que é ali é para os casados, não. É para os que têm que repudiar aqueles que estão na imoralidade sexual. Quem faz sexo antes do casamento, noivo, vive como marido e mulher. Tá? Ou com um dos cônjuges está saindo com o outro. Tem que repudiar. Mas para que repudiar? É que vocês não podem conviver no meio do pecado. Tem que repudiar para que você não é cristão, você vai orar por ele, interceder por ele. Amados, a igreja hoje está quase toda fermentada. A lepra já se alastrou em quase todo o corpo de Cristo. Aqui na terra, graças a Deus que as ovelhas do Pai não serão contaminadas, porque Ele cuida delas. Ele é o bom pastor. Então, como a gente está vendo aqui em Mateus 27, Jesus diante de Pilatos. Pilatos lavou as mãos deles, foram os próprios religiosos, os sumos sacerdotes que convenceram a multidão a soltar Barrabás ao invés de Jesus. É o que acontece nas igrejas. As pessoas convencem as pessoas que Deus odeia divórcio, mas existem exceções. Aonde está a exceção aqui na palavra de Deus? Se o próprio apóstolo Paulo diz: a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se seu marido vier a falecer, aí sim ela estará apta a casar com quem ela quiser, contando que seja no Senhor. Em Romanos 7 diz: pela lei a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Lucas 16, 18. O homem que se divorcia de sua mulher e se casa com outro comete adultério. E quem casa com a divorciada comete adultério junto com ela. Meus amados, não tem outra interpretação. E esses sumos sacerdotes de hoje, esses teólogos, esses pastores, presbíteros, diáconos, seja o que for, nomes que foram dados pelos homens, o que eles fazem? Ficam com peninha, ou eles ficam querendo ter dizimista nas suas igrejas. Por isso que na igreja está cheia de joio. Porque aquele joio ali, ele dá um grande dízimo para a minha igreja. Não estou dizendo que todos pensam assim, mas abrem exceções. Claro que joio, a gente não sabe quem é joio. Somente o Senhor sabe quem são os joios. Mas a gente sabe como aquele homem que se deitava com a mulher do pai dele. Ele demonstrou as suas más obras. Então o povo tem que adverti-lo. Hoje em dia ninguém expulsa ninguém das igrejas não, meus amados. Não pode. Não pode. Não é bem assim, não. Vocês estão entendendo? Hoje em dia estão aceitando Barrabás ao invés de Jesus. Hoje em dia estão... o cristão não está sendo luz para o mundo, não. Ele está colocando a meia luz. Alguns pecados eles praticam, outros não. Não está sendo aquela luz. O sal está perdendo o sabor. Vocês têm que ler a Bíblia, vocês têm que estudar. Eu não estou dizendo aqui ninguém para que vocês não vão à igreja, não. Vocês têm que ir sim. Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus. É isso que eu falo para vocês, meus amados. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo.